Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, hits vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Hoje mais um episódio do Quero Te Ouvir. Hoje eu tô com a presença ilustre para brilhantar a Joquivoz, Gabriele. Prazer, Essa gente. pessoa, essa mulher de resistência que tá aí na luta, com algumas novidades que a gente vai contar. Gabi, se apresente pro pessoal. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Gabriele. Sou moradora de Juquitiba, né? Nascida e criada aqui? Nascida e criada aqui em Juquitiba, desde sempre. Uma vida toda, né? Juquitibense, como você fala? Juquitibense? É Juquitibense, Juquitibense, né? Juquitibana é Eu sei que aqueles que vêm morar pra cá. Então eu virei Eu acho que sou a você é Juquitibana e você é Eu sou Juquitibense. Juquitibense. E vamos falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu processo da transexualidade, como foi a questão da descoberta, né, dos amigos, familiares, sociedade, Em geral. em né? geral, e tudo que eu enfrentei perante essa história, perante esse período, durante esse período, né? E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho, né, da minha história com vocês. Gabi, quando começou o seu processo? Porque assim, tem um processo, como eu já tenho o contato com o pessoal, eu reparo que assim, tem primeiro o processo de aceitação pessoal, você se aceitar como o seu corpo, aceitar a sua, às vezes até a sua própria personalidade, Sim. que isso a gente entra em dúvida muitas das vezes. E também assim, o processo de transição, a mudança. Então, Cíntia, pra ser bem realista, né, falar bem a verdade, eu sempre fui aquela menina esparafatosa, muito pra frente, sabe? Já desde criança, Desde já. pequena, eu já sabia o que eu queria. Eu sempre fui aquela criança que não gostava de fotos, detestava tirar foto. Queria me ver ficar triste ou se acanhar, se Era esconder. tirar uma foto. Era tirar uma foto ou em datas comemorativas, tipo aniversário, eu odiava os temas. Que era sempre tema masculino. Sim, e sempre De era uma carrinho. briga. É complicado, né? Porque você gosta de boneca, você gosta de tudo Exatamente. rosa, e você tem que ter um aniversário todo azul do Homem-Aranha, tipo... Do Ben Você- 10, do eu Ben tenho uma 10. foto que eu sempre compartilho no meu Instagram ou no Facebook, que é uma das fotos que eu faço as trends, né, de evolução, mostrando o antes e o depois. E aí tem o aniversário do Ben 10, que a minha mãe fez pra mim, né? Que e é aí, difícil. Você queria o da Barbie? eu queria dar moranguinho, que era a época. Era o auge. Era febre. Moranguinho, Gata Marie, Penélope Charmosa, era febre na época. E aí eu lembro que eu, já pequena, né, com 9, 10 anos de idade, já brigando com a minha mãe, porque eu queria o aniversário da Moranguinho, da Gata Marie, e não queria o aniversário do Ben 10. Pensa que Meu pra Deus. frente, afrontosa. E aí... Mas você tava ali no seu direito, de Eu querer tava que a ali. coisa fosse do jeito que você quisesse. Exatamente, mas na prática não é assim. Não é? Né? Porque as pessoas nunca estão preparadas para essa conversa. Infelizmente, hoje em dia a gente não aborda esse tipo de assunto sobre crianças trans.
é um tema assim que eu não tenho propriedade para abordar, mas eu posso falar baseada Na na sua minha vivência. história. E assim, entende-se como quiser, mas eu acho que eu fui uma dessas crianças trans. E desde muito pequena, eu sempre fui aquela menina que gostava de brincar com boneca, maquiagem, cabelo longo. Nossa! Pintar as Pintar unhas. as unhas, fazer maquiagem. Adorava mexer no cabelo das minhas amigas, da minha irmã. Nossa, as Barbies. Fazia aquele tigelinha nas Barbies. Dava aquela modelada. Dava aquela modelada, pranchava, amarrava. Cada semana as Barbies estavam de um jeito. As Barbies, as bonecas. Então eu era muito detalhista nesse quesito, sabe? De boneca, casinha, brincar. Sempre eu era a mamãe, quando brincava de papai e mamãe, né? Sempre eu tinha que ser a mamãe. Se eu não fosse a mamãe, eu não queria brincar. Já acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Eu tinha que ser a mãe e pronto. Porque senão não tinha brincadeira certa. Não tinha tia, não tinha irmã, tinha que ser a mãe. E pronto. E aí, a minha família sempre Notou a diferença, né? Mas eles notar é uma coisa, aceitar é outra totalmente diferente, Totalmente né? diferente. Tem aquela questão, né? Esse aí vai ser, né? Vai ser, viadinho, e não sei o que, não sei o que lá. Até então, a minha família sempre achou que eu ia ser um gay afeminado ou um homossexual, né? Que na cabeça deles, eles não sabem diferenciar o que é gay, o que é hétero, o que é cis, o que é um homossexual. Eles sabem o que é certo, baseado no que eles acreditam. Que ainda até, inclusive, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? De não, às vezes não é que a gente é preconceituoso, às vezes a gente não tem a informação de saber a diferença de um pro outro. Exatamente. E aí eu lembro que quando eu completei 10 anos, eu era muito nova, então eu só curti a minha infância, sabe? Até os meus 13 anos eu brinquei muito, desfrutei de toda ali a minha infantilidade, da minha infância. Então eu sempre brinquei de boneca, de esconde-esconde. Fui uma criança muito feliz, não tenho o que falar nesse quesito. Brinquei, me diverti bastante, mas tinha aquela questão da aceitação, de não me reconhecer naquela imagem, sabe? De sempre pensar no futuro. Então pensa aí, uma criança, né, de 10 anos pensando quando eu vou ter 30. Será que quando eu chegar nos 30 eu vou ter um cabelão? Será que até lá eu vou ter condições financeiras para fazer um peito? Já pensava dessa forma. Sem nem saber sobre transexuais. O que é ser uma mulher trans? Não sabia. Com 10 anos de idade, eu só queria ter cabelão. E pra fazer aquele bate-cabelo. Uma maneira de Silvete Montilla, né? Exatamente. Nossa, são as divas. E eu não tinha conhecimento sobre a sigla LGBT. Eu não conhecia sobre. Então, foi tudo um período ali que eu tive que abdicar um pouco da minha infância para me entender um pouco de quem eu era, de quem eu sou ou de quem eu queria ser. Então, eu comecei a pesquisar sobre se existia possibilidade de uma... Eu sabia que existia, que era possível, da transição. Mas eu não sabia como fazer. Qual seria o primeiro passo? Vivendo ali numa família, vamos bem dizer, conservadora, porque tivemos as nossas desavenças, como todas meninas trans vão ter no início, e uma criação católica. Então... E a igreja, infelizmente, ainda recrimina isso. Exatamente. E aí, quando eu completei os meus 13, 14 anos, eu conheci a Kimberly. Ai, Kimberly, meu amor! Eu beijo, conheci amor! a Kimberly, e ela, assim, eu tenho o privilégio de falar que ela foi uma das minhas inspiradoras durante a minha transição e ali naquele período de descoberta, né? Porque quando eu vi a Kimberly pela primeira vez, eu nunca imaginava que ela era trans. Nunca.
Vi a Kimberly a primeira vez e eu falei, nossa, que mulher bonita. E não imaginava que ela era trans. E Ela é aí, linda mesmo. a minha mãe tinha uma lanchonete do lado do salão dela. Então, direto eu estava lá, ficava puxando assunto. Começou tudo com um oi. Ela já deu aquela olhada, né? Essa daí é espalhafatosa, é pra frente. Essa sabe o que quer. Que eu até brinco com alguns amigos meus que a gente bota o olho, a gente sabe. Já sabe, já conhece. E quando ela me viu, ela já... O radar já apitou. O radar já apitou. Tipo, essa daí essa vai barbarizar. E aí começou, né? Ela era mais velha, eu era criança ainda, no quesito, né? Muito jovem. E eu sempre me inspirei nela. Ela contava um pouquinho sobre o processo, como ela se descobriu. E aí eu só escutava, porque eu não tinha o que dizer. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, me ajuda, não podia pedir ajuda, porque ela também nunca foi de me falar, tipo, Gabi, você é trans. Ela nunca me falou isso. Ela deixou você Ela se deixou descobrir eu me sozinha. descobrir sozinha. Ela só deixou o quê? Ela contou a história dela e como ela se sentia, uma história assim semelhante, mas não igual. E aí ela falou sobre a questão familiar, na escola, amigos e etc. Resumindo, quando eu completei os meus 14 anos de idade, eu já decidi o que eu queria ser. Eu já tinha certeza. Eu vou ser esse mulherão e eu da falei, cor. eu vou ser um mulherão. Como eu vou fazer, como eu vou iniciar, não sei. Eu só tenho a certeza de quem eu quero ser. E isso era o bastante na minha concepção, porque eu sempre entendi que eu ia chegar um dia. Eu falei, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Eu vou conseguir também, somos seres humanos iguais. Exatamente. Se ela teve o privilégio e teve a iniciativa, Deu né? o primeiro passo. De dar o primeiro passo, porque comigo seria diferente. E aí eu comecei a trabalhar isso aos poucos. E aí eu lembro que eu comecei a deixar o meu cabelo crescer. Meu cabelo é cacheado em si. E aí no início da transição ficava aquele cabelo tigelinha, sabe? Parecendo um cotonete. É tão ruim fazer transição de cabelo. Horrível. Era Aí você horripilante. quer alisar, Nossa você olha no Senhora. espelho e você fala, caramba. E aí eu lembro que uma das questões no início da transição era que minha família sempre quis cortar meu cabelo. Nunca ia aceitar eu deixar o cabelo crescer. E na questão assim da aparência também, às vezes vai numa festa, ou as pessoas começam a falar que tá muito cabeludo, que tá parecendo criança abandonada. Então a minha família sempre... Até isso você teve que ouvir, Gabi? Sim, até Que isso. triste. E aí a minha família, né, sempre raspava a minha cabeça, não era nem a questão de fazer um cortezinho bonitinho pra ficar aquela criança bonitinha, né? Já metia a maquininha zero, ficava parecendo que ia pra FEBEM. E aí eu odiava, toda vez que era pra cortar o cabelo, eu voltava lá parecendo um lobisomem, o cabelo desse tamanho já, e eles metiam a maquininha. E eu chorava. Toda vez eu fugia do rapaz que cortava o meu cabelo desde pequena. Era semanas fugindo dele. Tinha uma hora que eu tinha que ceder, né? Era nova, era pequena e não tinha o que fazer. Ainda tinha que acatar o que os pais falavam. Os que os pais falavam e era isso, né? Pela questão do respeito também e tal. E porque eu era muito jovem. E aí pra eles isso era uma aventura, que eu estava delirando, mas nem que eles... logo ia passar. Logo ia passar, era só uma fase que nem eu sabia o que eu queria de fato. E o que eles podiam fazer era me conscientizar do perigo, de toda a maldade, né, da sociedade. Que é cruel. E é cruel. É cruel o que fazem. Muito com a cruel. gente. E aí eu lembro que após os 14 anos, eu falei, a partir de hoje ninguém corta o meu cabelo. Você bateu o pé. Eu bati o pé e eu até falei, o final. agora já era, agora ninguém corta o meu cabelo vai crescer e vai ser assim, né? E eu lembro que dos 14 aos 15, meu cabelo tava horrível, tava parecendo um ETzinho, um monstrinho, o cabelo black, aquela tigelinha, não dava nem pra amarrar. Eu lembro que eu pegava cardaço e aí fazia aquele
coisadinha assim pra ficar aquele tufo aqui, sabe? E aí ficava aquele tufo e eu me achava. Aquele coque. Já era o Fez o bastante coque, aquele coque. Às vezes eu dava uma armada aqui assim pra ficar aquele coque bem esfarrafatoso. Eu já me achava, já me sentia com meu pitoquinho de cabelo. Já queria bater cabelo com as meninas. E aí, a minha família sempre soube, né? Eles queriam escutar da minha boca. Eu sempre mostrei o que eu queria ser. O que eu era uma criança diferente das outras, que eu não era comum como os meus irmãos, né? Porque tem aquela e a gente, questão. como mãe, a gente sabe, é impressionante o dom que a mãe tem. A gente sabe que o nosso filho é diferente. Exatamente. E a minha mãe, eu não tenho o que reclamar, meu. A minha mãe é a pessoa mais maravilhosa Dona que eu Ângela é um amor tive- de pessoa. que eu tive na minha vida. E quando falam que a gente escolhe a mãe da gente, eu de fato, hoje em dia, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Que ela, assim, é a mulher que tá ali do meu lado a todo momento. E é pra dar o que vier pela frente. E a gente vai fazer uma pausa rapidinha pro comercial e já volta. Voltamos. Gabi, voltando um pouquinho assim na sua fase da adolescência, como foi esse processo? Porque você começou o seu processo de deixar o cabelo crescer, tudo, com 14 anos. Como foi esse processo na escola? Na escola. Porque eu acho que a escola é cruel, né? Exatamente. A escola é O cruel. bullying, ele é vivo. Não Exatamente. deveria, mas ele é vivo dentro da escola. Se você não tá dentro de um padrão, as pessoas não te querem por perto. Exatamente. E assim, foi muito difícil. Foi medonho, é traumatizante. Às vezes eu olho pra trás assim e eu falo, gente, o que eu já resisti não tá escrito, sabe? Porque é muito preconceito, é o bullying, é a diferença das crianças diferenciar, não querer por perto, sabe? E os pais Não educarem os não seus educarem filhos. e afirmar que aquilo é errado, que não pode manter Como por se o erro perto. estivesse em você e não no filho dele. E não no filho dele, entende? E que eu era um perigo estar por perto Uma má dos filhos dele, influência. uma má influência, sabe? E que os filhos não podiam andar comigo. Porque, de certa forma, eu poderia influenciar eles a serem diferentes como eu muito sou. triste. Entendi. E aí teve essa questão, né, do início da transição. E aí foi dos 14 aos 15, foi muito aquela fase do boy fem. Vestir traduzindo, roupas masculinas com traços femininos. Às vezes um cabelo diferenciado. Desculpa a ignorância de perguntar, é porque hoje em dia eu sou da década de 90. As coisas mudaram muito nesses últimos 34 anos. E aí, eu também não sabia o significado desse Muita boy coisa. fem, não. Foi um amigo meu me falando. Uma vez eu mostrei uma foto minha, né? E aí, pra você ver a ignorância da gente de não pesquisar e não ter o conhecimento. E aí eu mostrei uma foto minha nessa fase, né, de boy fem. E aí ele falou, amiga, você não era feia, mas você tava ali naquela fase do boy fem. Aí eu, Aí você, como assim? como assim, boy fem? Não entendi. Aí ele, você já era feminina, o bastante dentro do padrão masculino, só que você ainda misturava, tipo, uma calça feminina com uma camiseta masculina. Uma calça jeans, né, feminina, com uma camiseta esportiva, sei lá. E aí ele falou, né, você era um boy fem, você misturava, mesclava, sabe? Trazia ali aquela ideia, né, do masculino e do feminino. E aí envolve a questão ali da condições. Porque no início da transição, eu não tinha Você não um tem cropped. Você não tem como mudar o seu guarda-roupa de hoje pra amanhã, Não. catar e falar, vou no shopping, comprar aquele monte de roupa, tirar tudo aquilo. Não, Exatamente, não é fácil. não é fácil. E assim, a minha mãe deixou bem claro pra mim, né? Não por ela, né? Não por ela. Mas que se eu quisesse começar a usar roupas femininas, eu teria que trabalhar pra comprar. No momento, eu achei aquilo uma barbaridade. Onde já se viu a minha mãe
sempre pôde, né, me proporcionar roupas. E agora? Final de ano, a gente era 2, 3 tênis para cada um, sempre 2 tênis, 3 calças ali para passar, né, o final do ano, o Natal e o Ano Novo. E aí, a partir daquilo, eu não tinha mais esse critério de ganhar roupas femininas. Se eu quisesse, eu tinha que usar o masculino. Aí foi quando você começou a sua luta para lutar e trabalhar por trabalhar para aflorar o meu lado, né? Para ser de fato quem eu era. E assim, a minha mãe não podia comprar, mas eu podia comprar, ela podia pagar. Ela não podia ir lá e escolher. Mas ela podia pagar, entendeu? Ela podia pagar. Eu podia, tipo, ir ali numa lojinha ou em alguém que vendia para pagar depois, né? Baseado também nas condições que a gente tinha, porque eram 4 filhos, né? Morando na mesma casa, até porque minha mãe tem outros filhos, mas não morou com a gente. Então, morando na casa, eram 4 filhos e a gente, às vezes ela ficava assim pra onde correr, né? O que eu faço. E ela não sabia, né? Se virava nos 30 ali e não sabia lidar com a situação. Porque pra minha mãe foi tudo muito novo, né? Eu imagino que pra qualquer mãe seja um desafiador. Tanto quanto pra mim, quanto pra uma mãe é desafiador. Porque assim, eu acho que eu falando como mãe, o problema não é a aceitação dentro de casa. O nosso maior medo é lá fora. Exatamente. Porque assim, ninguém é leigo, assim, ao ponto. A gente assiste televisão, a gente vê quantos homossexuais são mortos hoje por puro preconceito, por homofobia. Quantos não são agredidos, humilhados publicamente por condição. A gente vê, tira pela Erika Hilton, o tanto que ela sofre lá no meio dos grandões para conseguir ter o espaço de fala dela. Sim. Então é complicado. É complicado. E às vezes a mãe, ela só quer proteger o filho daquilo lá de fora. Não que ela não aceite, mas que ela tá ali protegendo. Exatamente. Hoje eu entendo toda essa questão da minha mãe. E eu falo, foi a melhor coisa que ela fez. Pra ela mostrar a força que eu tinha que correr atrás, que nada ia ser de fácil, graça. que ia ser assim, de mão beijada, toma aqui, ó. Não, ela sempre, ela falou, eu podia te proporcionar, eu podia te dar o que você queria, mas eu não podia deixar você mal acostumada, de saber que a vida é fácil, porque a partir do momento que você fez essa escolha, eu queria te mostrar que dali em diante nada ia ser fácil. Tudo, se já é difícil pro comum, pro padrão, pro pobre, preto, periférico, imagina pra trans. Pra você seria o dobro. Entendeu? Todas as nossas conversas, discussões, porque eu sempre fui pra frente, então batia de frente, queria barbarizar. Como que não é assim? Como que não é assim? Tá maluca? E aí, hoje eu entendo perfeitamente a minha mãe e falo assim, cara, minha mãe foi perfeita, foi maravilhosa, porque se ela tivesse me dado tudo de mão beijada, talvez eu poderia me considerar uma fracassada, né? De não correr atrás, de não fazer diferente. Tanta coisa que você conquistou. Exatamente. Não teria corrido atrás do mínimo. E aí a minha mãe, eu lembro que no período da transição, ela pegou e falou assim, você quer começar a usar as roupas femininas, né? Você quer comprar, mudar o guarda-roupa? Então você vai trabalhar. Vai trabalhar pra sua irmã, pra Bia. Você vai limpar a casa dela, vai limpar a nossa casa, vai limpar a casa dela e vai ganhar o seu troquinho pra você comprar suas roupas. Até porque, Gabi, pra você conseguir um espaço no mercado de trabalho sendo uma mulher trans, é muito difícil. É muito difícil. Ou e você assim, vira cabeleireiro, um profissional autônomo, ou, como muitas, acaba indo pra prostituição. A prostituição. Que aqui na nossa cidade é uma cidade difícil para ter ali. Não tem muitas oportunidades. Não tem muitos recursos, e né? as poucas oportunidades que tem, não é dado para as mulheres trans.
são privadas. Você vê, não tem ninguém. Acho que no comércio, você não vê no comércio. Eu nunca vi. Uma trans. Não, é Nunca vi. triste. E na escola, voltando um pouquinho na época da escola, tinha mais alguém nessa condição de fase de transição ou você era a única na escola? Não, tive uma amiga e assim, a gente transicionou juntas. Eu e a Yasmin. A gente transicionou juntas, os nossos cabelos começaram a crescer juntas, as nossas roupas. Ela já era mais liberal, né? Então ela já quebrou o armário e, né, como dizem, né, que o linguajar já quebrou o armário, arrebentou o armário. E como ela era mais magrinha, então ela conseguia ganhar roupas mais fáceis. Isso é um ponto muito importante, Gabi, porque assim, eu tenho essa dificuldade também por comprar roupa, porque eu também sou fora do padrão, eu sou muito pequena. Sim. No meu caso, as roupas da seção adulta ficam muito grandes e as da seção infantil ficam muito pequena. O meu sonho é conseguir chegar numa loja, comprar uma calça e não precisar de fazer a barra, tirar meio metro de perna. Então, é difícil também essa transição, no caso você que tem um corpo mais grande. Mais grande, mais você GG, tá mais plus size, né? E também a sua altura, que você é alta, Sim. também é difícil pra achar roupa na seção feminina também. Também. E aí, nesse quesito, né, ela sempre ganhou roupas das amigas que tinham ali corpos semelhantes. E pra mim já era mais difícil, porque coloca aí uma menina com 15 anos usar 42. Putz. Não usava. E pra fazer a formatura da escola? Como que foi? Que eu sei que tem uma história aí por trás Calma, a disso gente vai tudo. chegar lá, a gente vai chegar lá. E aí, então pra mim tudo foi mais difícil. Porque você não acha um Nesse salto quesito. alto, 42, é muito difícil. São Aham. pouquíssimas fábricas que fazem uma sandália de salto nesse tamanho. Exatamente. E aí, quando a gente chegou nesse período da formatura, foi bem difícil. Porque eu só tinha um sonho, que era me formar, terminar o ensino médio. E até então, em novembro do ano passado, eu estava naquela fase indecisa, né? Do que eu queria estudar após a escola, ou se eu ia estudar, ou se eu ia ficar descansando, né? Conforme os estudantes falam, não, esse ano eu quero Vou descansar, tirar um ano sabático. eu quero, descansar, cansei de escola, professor enchendo o saco, cansei. E aí eu falei pra minha mãe, esse ano vai ser o ano que eu vou juntar dinheiro pro meu peito, vou trabalhar, vou fazer pelo menos umas 2 plásticas esse ano, só guardando dinheiro. E depois eu vou pensar em estudar. Depois que eu fazer minha cirurgia, eu vou pensar em estudar. Olha o pensamento. E aí a minha mãe olhou pra minha cara assim, você tá ficando doida? Eu acho que você tá ficando doida, não é possível. Você tá delirando. Porque se você abrir mão dos estudos agora e não for estudar assim que terminar o ensino médio, você não vai estudar mais. Eu te conheço. Você vai abrir mão, você não vai querer estudar. Minha mãe sabe de tudo. Minha mãe falou, você não vai estudar, eu te conheço. Não adianta você falar, daqui 1 ano não, eu vou começar, mas não vai. Minha mãe falou assim, você quer saber, eu vou fazer a sua matrícula. Você já decidiu o que você vai fazer? É direito mesmo que você vai estudar? É direito? O que é? Porque uma hora você não sabe o que você quer fazer. Uma hora você fala que quer fazer enfermagem, outra hora você quer fazer direito. E aí, decidiu? E aí envolve aquela questão, desde pequena, eu sempre fui aquela menina que gosta do justo. A defensora. Defensora. Então, se entre 3 amigas brigadas, 2 estão certas, uma tá errada, eu não vou ficar a favor da errada. Você vai ficar da certa. Da certa. E aí que tá um problema, né, pra quem quer escolher essa área. Nem sempre o advogado defende quem tá certo, né? Quem tá certo. E aí eu sempre fui muito justa. E por que ser justa numa sociedade tão injusta? Desigual. Que não tem um igualamento ali perante os iguais. E aí eu fiquei me perguntando. Trans, negra, periférica,
Por que que eu não posso fazer diferente? Por que que eu não posso lapidar esse preconceito? Eu não tenho capacidade de mudar, mas eu posso fazer diferente de muitas. E aí eu falei, eu vou me jogar. Sinceramente, eu só fui com a cara e com a coragem. Até o momento eu não estava trabalhando, porque eu estava finalizando o ensino médio. E assim, no horário, né, da escola, eu tinha duas opções. Fazer um biquinho na parte da manhã e estudar, das 2 às 9. E aí, das 7 às 1 da tarde, eu fazia um biquinho. E aí, eu falei, vou terminar. Terminei e não tinha de onde tirar dinheiro para fazer a matrícula, porque quando a gente vai fazer a matrícula na faculdade tem uma taxinha lá e logo após você já tem que pagar a mensalidade. E aí eu fiz a minha matrícula em dezembro, assim que eu me formei, fiz a minha matrícula e aí as aulas começavam em fevereiro agora, né? Acho que dia 17 de fevereiro e a primeira matrícula eu já tinha que pagar em janeiro. Sem nem começar a estudar. E aí, da onde eu ia tirar esse dinheiro? A minha mãe só plantou a semente. Falou, você vai fazer a matrícula e já era. E aí, depois que eu fiz a matrícula... Você chegou a tentar o Enem? Tentei, fiz o Enem, consegui uma bolsa de 40%. Que já é um alívio. Que já é um alívio. Ainda mais nesse curso, que é um curso muito caro. E muito concorrido também. Muito concorrido. E aí, eu consegui uma bolsa. E... eu não tinha pra onde correr. A minha mãe sempre ali apaziguando, fica tranquila, você vai arrumar um emprego, você vai conseguir um emprego registrada, e se não conseguir eu vou ir te ajudando até as coisas melhorarem, porque nada é muito fácil na nossa vida, tudo é difícil. E para as mulheres trans é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, porque... eu, durante a minha infância, né, antes de completar os meus 18 anos, eu nunca consegui trabalhar num jovem aprendiz. Não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade. Porque eu nunca tive a oportunidade, já tentei. Já mandei currículo, e envolve a questão do nome social. Porque aí você manda o nome masculino e a foto feminina. Aí já... E quando vai fazer a entrevista? Que é medonho. Você vai fazer a entrevista. Eu lembro que uma das empresas aqui da região eu entreguei um currículo e eu não tinha retificado o nome ainda. E aí tava fazendo a seleção. E aí eles só foram chamando as pessoas pra entrar pra sala. Entra. E aí uma colega minha foi junto comigo. E aí, um monte de gente entrando pra essa sala e a gente não era chamado. E a gente na fila. E a mulher só fazia assim, ó, com o dedo. Depois, e entrando, passando na minha frente. E aí eu cheguei na mulher. Falei, eu vi que tá tendo uma seleção aqui, né, pra emprego, a entrevista em si. E com quem eu deixo esse currículo? E aí ela falou, é comigo mesma. Pode deixar aqui comigo. Aí ela só pegou o meu currículo assim, ó, e olhou o nome. Aquele o nome olhar... Aquele olhar 48, olha assim, né? Olha pra sua cara, pronto. E aí... era mais fácil. Acho que esses olhares acho que dói mais do que um tapa na cara, né? Sim, eu já fui com medo, eu já estava muito tensa, porque não dava pra mim colocar o meu nome social no currículo sem nem ter retificado. Eu tinha a opção de usar, sim, o nome social, mas eu não podia fazer isso. Porque aí a empresa, na hora de pedir as minhas documentações, ia ver o nome morto e aí? Podia considerar uma fraudação, né? Até estelionato, algo do tipo. E aí, quando ela me deu aquele olhar 45, né? Eu falei, eu não vou ser chamada. Ela só pegou o currículo assim, ó, dobrou, esperou eu virar as costas e fez assim, ó, tum, na lata de lixo. Eu só escutei o barulho do currículo fazendo tof. E aí eu fui embora. Eu falei, aí a minha amiga ainda na esperança, não, mas vai ser chamada, ela vai ligar pra gente, uma de nós vai ir, uma das duas vai ir. Falei, amiga, eu não vou ser chamada. Ela falou, por que, amiga? Falei,
Você sabe o porquê, meu amor. Amor, porque eu sou tudo isso. Eu Eu sou sou tudo maravilhosa. isso, e tô tentando fazer diferente de muitas. E aí ela falou, não, amiga, relaxa. E ela sabia, de fato, né? Mas aí ela quis apaziguar ali a situação. Não, amiga, relaxa, ela vai te chamar assim. Falei, amiga, não vai. Eu não falei pra ela que eu escutei o barulho do currículo caindo, porque um currículo não ia. Não, e se o lixo tá vazio, faz o barulho, não tem Entendeu? como. E aí eu olhei ainda pra trás assim, ó, e o currículo não tava mais na mão da mulher. E a gente entregou os 2 currículos na mão dela. E aí eu falei, eu não vou ser chamada. Aí viemos embora e eu naquela aflição, né, que ia chegar a primeira mensalidade da faculdade, ia começar as aulas, livros, Que é uma faculdade cara. cara, os livros são As caros, apostilas. as apostilas, e aí eu não tinha nem comprado material, e os dias das aulas cada vez mais próximos do primeiro dia, né? E eu muito tensa, porque eu tinha uma visão que quando eu chegar na faculdade, o meu medo, porque eu não tinha retificado ainda quando eu fiz a minha matrícula, mas eu tive a opção de colocar o nome social, de cara. Eu mandei lá pra parte pedagógica, né, da faculdade. E aí eu perguntei se havia a possibilidade de colocar o nome social. A mulher só mandou pra mim assim, me manda o nome. Tão rápido. Ela não falou nada assim, você vai ter que mandar algum tipo de documentação, ou antecedentes criminais, algo do tipo, pra gente poder fazer isso aqui no sistema. Ela só me falou assim, Gabi, me manda o seu nome social, desse jeito. E aí eu coloquei, né? Ainda mais Gabriele. nessa época de escola que você vai responder a chamada, você tem que falar presente um nome que te incomoda. E assim, na escola, até o segundo colegial, né? Segundo ano do ensino médio, eu tive que estudar com o nome morto. Por obrigação, eu odiava, porque muitos professores faziam pra me testar. Por questão Por de questão torturar de você. torturar, porque muitos já me chamavam pelo meu nome social, mas muitos faziam pra testar. Pra ver se você ia se ofender, se você ia falar O alguma que eu ia coisa. falar alguma coisa, ou muitos, assim, que já teve questões também de professores falar pra mim que não aceitavam e que eles não eram obrigados a achar que isso era certo. Pensa um educador falar isso pra você, da área da educação. Eu não acho isso certo e eu não sou obrigada de chamar por um nome Muita que não... ignorância pra uma pessoa que... Acho que um professor, ele tem um espaço, assim, muito importante na vida da pessoa. Exatamente. Entendeu? E eu ouvi isso de um professor, de uma pessoa graduada, porque para você dar aula você tem que ter graduação, pós-graduação muitas vezes. A maioria dos professores hoje da rede estadual, tudo tem 2, 3 faculdades. E a pessoa ter tanto diploma e ser Não tão valer de nada, ser tão incompetente. ignorante ao ponto de não aceitar, cara, é ridículo. Exatamente. Foi uma das falas que eu escutei E assim. é importante dizer também, Gabi, que isso é recente. Isso é recente. Não é coisa de 20 anos atrás, é coisa que Não. você passou há 3, Dois anos. há 2 anos 2 atrás. anos atrás, porque apenas no 3º ano do ensino médio eu consegui retificar o meu nome na chamada. Que foi um processo assim medonho, que é coisa de uma semana. Vamos falar, calma aí que a gente vai fazer um intervalo e a gente vai falar sobre esse processo. Sim. Até daqui a pouco. Voltando a falar da transição, na época da escola, como que foi para você conseguir colocar o seu nome social na chamada? Assim, era uma questão de uma semana ali até a sede, né, a SEDUC, fazer essa troca desse nome social, porque ia aparecer os 2 nomes na lista da chamada, tanto é que aparece para quem faz essa retificação na escola. Como que é feito esse processo, Gabi? Porque tem muitas meninas que querem fazer e não sabem como. O primeiro passo tem que solicitar a escola. E para solicitar a escola, o pai do aluno tem que ir lá, né? A pessoa que é responsável por aquele aluno. Seja avó, materna... O responsável legal. O responsável legal. Tem que ir na escola,
solicitar que o aluno quer, por direito, né, usar o nome social. E aí a escola faz uma declaração, o pai assina com o próprio punho, né, a punho. Ou eles pedem pro pai fazer uma declaração própria a punho, escrita. E aí eles solicitam a SEDUC. Eles colocam lá uma prévia, né? Que o aluno é uma pessoa trans ou não binária. Tem uma opção. No meu caso foi O que é não binária? uma não binária. Uma pessoa que não se identifica, acho que em algum gênero, Eu em tenho algum essa padrão. dúvida. É um nome comum, mas é que eu queria saber o significado. É uma Eu acredito que é isso, né? Não tem um gênero certo. definido. E não tem um pronome definido. Então, acho que aquele ele, dele, não se encaixa, né? Então, eles sempre mudam ali as siglas pra não ficar nem no certo e nem no duvidoso. Ou seja, Certo. nem no feminino, nem no masculino. E aí a sua mãe foi, assinou os papéis. Assinou os papéis. De início, a minha mãe não sabia o que fazer, né? Minha mãe falou, e agora, Gabriele? O que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? Falei, ué, mãe, você vai chegar lá e vai falar que eu quero colocar o nome social na Eu chamada. quero colocar um nome feminino no meu filho. Entendeu? É simples assim. E aí ela falou, esse pessoal vai botar pra escrever lá e eu não sei o que eu vou escrever. Você vai escrever e eu só vou assinar. Falei assim, mas aí eles vão falar que não é você que tá assinando. E aí ela ficou naquela, eu não vou ir não. Não vou, você se vira. E aí ela ficava me chantageando às vezes, né? Se você não fazer isso, eu não vou ir lá. Se você não fazer aquilo, eu não vou ir lá. Aí eu tinha que pisar em ovos. Meu Deus. Pisar em ovos pra minha mãe poder ir lá fazer isso pra mim. E aí eu lembro que quando a minha mãe foi, uma das funcionárias da escola falou que eles não sabiam como fazer. Que é tudo muito novo pra eles e eu seria uma das primeiras trans a fazer essa retificação na chamada, na SEDUC, na sede. As primeiras Então, não, você é a primeira nessa cidade a conseguir uma proeza dessa dentro da rede estadual. Exatamente. E aí a escola foi bem franca com a minha mãe, disse assim, dona Ângela, a gente vai fazer o possível e o impossível, mas a gente não tem uma certeza porque é algo que a gente nunca fez, é novo pra gente, então vai ser aquele processo da gente aprender como se faz, e aí a gente vai tirar as dúvidas. E aí a minha mãe assinou essa folha e tal, tinha que esperar lá um período de uma semana, 2. Durante uma semana a SEDUC respondeu, né? Tem que vir uma ordem, né, lá de cima, fazendo essa troca. E aí eu lembro que deu tudo certo, a escola chamou a minha mãe lá de novo para retornar e assinar mais um papel. E aí não demorou 15 dias. Já tava o seu nome. Já tava o meu nome na lista. E quando apareceu, foi sinônimo de felicidade, sabe? Não só pra mim. Imagina essa alegria. Não só pra mim, mas como pros meus amigos da minha classe. Eu lembro que quando apareceu o meu nome social, Gabriele, lá na chamada, Gabriele Aparecida Pedroso, dessa forma. Todos começaram a gritar de felicidade, me parabenizando, batendo palma, foi, sabe, foi lindo. Ai, não foi, tem como falar foi muito dessa feliz. história, Gabi, sem se emocionar. Foi muito feliz. Eu às vezes eu olho pra trás assim, eu Você me fala, emociono. cara, você é a primeira a conseguir. A Quantas primeira você, a conseguir. através disso, você vai estar ajudando também, que muitos não sabem disso. Exatamente. E aí, eu lembro que uma das professoras que sempre esteve ali do meu lado, ela abriu a chamada na aula dela, aí ela, oxi, Gabi, vem aqui. Aí ela me mostrou, antes de falar pra sala, ela espelhou na TV o meu nome social, que estava ali na chamada para mostrar para todos os alunos. Ela espelhou na TV da sala e falou, gente, a nossa Gabi, oficialmente agora na chamada, é Gabriele. E aí todo mundo Com começou a 2 bater L's palma. e Y. 2 L's e Y. E não é qualquer Gabi, não. Não amor. é Gabriele e não é Gabriela, é Gabriele com 2 L's e Y. E aí,
Meu, eu fiquei com aquela sensação eufórica, sabe? Eu não sabia se eu chorava, porque eu sou muito durona. Eu não choro na frente de ninguém. Pode ser assim. Quem for, você tá ali. Eu tô ali, firme. Fazendo a egípcia. A egípcia. E aí, eu não sabia, porque naquele momento eu não sabia controlar a minha emoção. Se eu chorava ou se eu ficava feliz. Eu só dei risada, uma vontade de gritar, sabe? Meu, e agora esses professores vão ter que me chamar, porque o meu nome tá ali. Cara, imagina a sua felicidade, porque você sofreu tanta discriminação por uma coisa tão simples que é um nome, que não custava nada para um professor. Simplesmente falar Gabriele na hora da chamada. E muitos que não tinha, né, aquele espaço para me chamar de Gabriele, sempre me chamou de Gabi. Tava o meu nome morto lá na chamada, e aí, em vez de falar o meu nome morto, por sinônimo de educação, de respeito pela pessoa, me chamava de Gabi. Gabi! Aí eu respondia, presente ou não, né? E aí, então envolve aquela questão de educação, de respeito, sabe? Um pelo outro. Tive professores maravilhosos que eu carrego pro meu coração, mas tive professores péssimos. Que se pudesse não teria conhecido. Não teria conhecido. E assim, não são profissionais, de verdade. Eu acho que não sabe diferenciar ali a vida pessoal do profissional. Em qualquer ramo há profissionais e profissionais, né? Entende? E aí, dentre outras coisas que eu já escutei dentro da escola, porque se eu for entrar em detalhe, essa nossa conversa vai longe. Vai ser vários capítulos. Teve mais uma na escola que eu me lembro até hoje, isso tá entalado aqui. Ficou marcado. Marcado. E assim, às vezes eu me remoo de não ter debatido. Eu sempre fui aquela aluna, quando envolvia essas questões, eu não gostava de mostrar que eu era barraqueira, por mais que eu tenha esse meu jeitão, esse pulso firme de falar, sabe? Eu não gostava... Porque você sabe se impor muito bem na sua fala. Exatamente. E aí eu ficava com medo da gestão da escola, dos outros professores ter uma visão minha, que eu era muito... Você sempre foi muito querida. Muito querida pelos professores, mas que eu estava querendo obrigá-los ou forçá-los a me chamarem ou me tratarem de uma maneira que eles não estavam adaptos ainda, né? Então eu me controlo. Mas apesar que eu acho isso uma desculpa tão feia. Tão feia, né? Não tá adapto. Gente, a gente tá em 2025, tanta coisa mudou. Exatamente. É arcaico isso. E aí eu lembro que eu sempre fui aquela menina que gostava de ter o meu grupinho. O meu grupinho era o maior da sala. Éramos em 6 amigas e com os meninos, porque eu nunca tive problema com os meninos da minha sala. Sempre fui muito próxima, e tanto é que eu sempre fui mais próxima dos meninos do que das meninas. Sempre te respeitaram. Sempre me respeitaram. E quando os professores me chamavam pelo meu nome morto, os meninos faltavam... Eles se incomodavam. Se incomodavam e faltavam, tipo... fazer um pior ali, sabe? Uma arruaça. Uma arruaça. Porque era questão de discussão. Deles tomarem as minhas dores e discutir. Pensa, os meninos da sala, que tinham tudo pra ser, ter aquela visão contrária, sabe? Homofóbica, preconceituosa. E os meninos tomarem as minhas dores, pra mim, eu me sentia. Eu me sentia queridona na sala. Tipo, bebê. Desculpa, eu fiz a diferença. E aí, eu sempre fui mais próxima dos meninos. Eu era aquela que fazia a lição, às vezes pesquisava. O cupido da sala também. O cupido da sala. E aí eu fazia a lição e passava pros meninos. Algumas pessoas falam que eu era chaveirinho. Não é chaveirinho, era uma troca. Era uma troca. Passava pros meninos, os meninos não gostavam de fazer a lição, queria ficar brincando, zoando. E na hora de entregar... Então eu sempre mantive os meninos por perto de mim, sabe? Porque eu sabia que se eu mantesse eles próximos, ia ser diferente do que manter eles distante. Ia sofrer então, bem menos. Ele ia sofrer bem menos. E de fato, eu sofri bem menos nessa questão de adaptação dos colegas, porque no dia que eu cheguei na sala e falei assim, gente, a partir de hoje eu não quero que ninguém me chame pelo meu nome morto,
A partir de hoje, meu nome é Gabriele. Acabou. Todo mundo respeitou. Todo mundo. Os meninos, principalmente. Quando você se formou, o certificado, o canudo veio como Gabriele? Veio como Gabriele. E na hora da chamada da colação, foi Gabriele. Cara, imagina a emoção sua Foi Gabriele. de subir ali pra fazer a colação de grau. Imagina, E um escutar salto 12. Você conseguiu Um achar salto 12. Desculpa. Desculpa. Pensa aí, uma pequena menina de 1,85 m num salto 12. Quase 2 metros de altura. E aí, quando me chamaram ali na colação, né, Gabriele, e aí me deu aquela sensação, sabe? E eu fiz um discurso também na colação. E, assim, eu tenho muito a agradecer a todos os professores maravilhosos que eu tive e aos que foram ruins também, que me mostraram que eu era mais forte do que o bastante, né? Que eu era mais forte do que eu imaginava, que eu podia ser tudo aquilo que eu quis ser e que eles, né, queriam afirmar e não acreditavam, e que eu fui resistência, né? Eu soube resistir todo esse processo, porque não foi fácil. Eu lembro que eu tava um dia qualquer na sala, né? E aí teve uma professora X, que é essa mesma, que fez aquele comentário. Uma professora X. E aí eu sempre fui muito brincalhona. Pena que não pode falar o nome, né? Pra Não, responder não processo. Você pode. ainda não tá formada pra tirar Ainda ela da cadeia. não. Mas eu espero ela jogar uma piadinha pra mim de novo, porque a gente trabalha juntas no mesmo ambiente. Então, ou seja, algum momento ela vai jogar uma piada. Vai. E aí vai ser o momento certo. E aí eu lembro que eu estava no fundo da sala, que a gente sempre sentou no fundão, eu e as meninas. Que aí eu deixei, no terceiro ano, eu sempre tive aquela ideia. Eu quero sair do terceiro com notas ótimas. Com notas espetaculares. Por que só no terceiro? Porque os professores falavam pra gente, quando vocês forem contratados numa empresa, o que vai contar são as notas do terceiro. Não adianta vocês, quando eles puxarem o histórico de vocês, ir lá no primeiro aninho, né? No segundo aninho. É do último ano que prevalece. E aí eu falei, eu vou fazer diferente. Nunca fui de tirar notas péssimas, mas eu queria ser uma das melhores da sala. Eu queria tirar notas boas. Então aí eu comecei a trazer as meninas pro meu lado, sabe? Sempre sentamos umas próximas das outras, mas não eram tão próximas. Tanto na questão da amizade, era uma brincando com a outra, zoando com a outra e tal. E aí na hora da lição, cada uma por si. E aí no terceiro ano eu falei assim, vamos mudar isso aí. Aí eu me afastei um pouco dos meninos. Os meninos ficou loucos com isso, né? E aí comecei a sentar com as meninas, falei, vou me concentrar mais, né? Vou me dedicar e vamos fazer diferente, vamos montar um grupo aí, porque terceiro ano do ensino médio, apresentações, seminários. Eu tenho uma professora que eu amo ela, a professora Patrícia. Então toda a aula dela era seminário, era apresentação, e a gente tinha que apresentar lá na frente da sala. Então como que eu ia ficar no grupo dos meninos que só queriam brincadeira, oba-oba, zoação, e não se preocupava com nota. E eu queria fazer diferente, então eu tinha que ir pro grupo das meninas, que levam as coisas mais sério, se preocupam em fazer um seminário, apresentar, ter uma divisão melhor. E aí eu falei, vamos fazer diferente. Comecei, né, todo esse trajeto com as meninas. E aí ficamos próximas uma das outras. Tanto é que um grupo de 6 eu tenho 3 amigas que são inseparáveis. Que você trouxe pra sua vida. Que eu trouxe pra minha vida. E assim, tem pessoas que são da vida e tem pessoas que são para a nossa vida. Então eu falo que essas minhas amigas são pra minha vida. Ou seja, eu imagino elas daqui 30, 40 anos, todas juntas. Todas tiazona, tomando chá junto, comendo um bolinho, cafezinho da tarde. Imagino isso. E aí, um dia qualquer, a gente estava no nosso grupo, sentávamos todas juntas, fazia aquele fileirão, sabe? Entre 6 carteiras, assim, ó, uma virada de frente pra outra. E aí eu tava brincando com as meninas, falando sobre academia, falando sobre a vida. E aí eu lembro que eu falei pras meninas assim, uma brincadeira, né? Eu acho que eu tô na menopausa.
eu acho que eu tô na menopausa. Aí as meninas caiu na gargalhada. Por quê, Gabi? A professora lá da frente da mesa dela, ela tava escrevendo na lousa, assim, ó. E a gente falando baixo, não estávamos nem gritando na sala, porque tem assuntos, assim, que outras pessoas não precisam escutar, né? E aí eu falei baixo. Só que a professora, essa professora mesma, ela sempre foi muito marcativa em cima de mim, sabe? Ela era qualquer assunto, qualquer Você era o salinha alvo. minha, eu era o alvo. Então ela centrava muito no que eu falava. Então ela sempre estava com o ouvido onde eu estava. Se eu estava falando, ela estava prestando atenção. Você foi perseguida até o último. Eu fui perseguida até o último dia de aula dela. E aí, numa dessas brincadeiras minhas que eu falei que eu estava na menopausa, a professora simplesmente parou de escrever na lousa, saiu lá da frente. Veio até meu grupo, que estava no fim da sala, e falou assim, em voz alta e bem clara, né? Tom alto e bem claro. Você não tem menopausa, você tem endropau. Você nunca vai ter menopausa. Gente. Dessa maneira. Você nunca vai ter uma menopausa, você nunca vai saber o que é uma menopausa. Crueldade. Agora, se você falar que está com endropau, eu até entendo. Dessa maneira. Que triste. As meninas começaram a acabar com a raça dela, esculachando ela. E aí, naquele momento, eu fiquei abismada. Eu fiquei assim. É aquele tipo de situação que você nem espera. Você fica sem reação, não é porque você não sabe responder. É porque o negócio é tão assim absurdo que você fica sem resposta, sem Você ação. fica sem resposta. E eu fiquei sem resposta no momento. Eu fiquei abismada. E aí, a única coisa que eu falei pra ela foi: isso vai mudar o que na sua vida? E outra, você se incomodou tanto que você parou de escrever o que você estava escrevendo na lousa pra vir aqui me afirmar o que eu sou. E o que você já sabe. E o que você já sabe. Você quer afirmar a todo custo que a maneira que eu vivo é errada. Entende? E aí ficou aquele clima chato, aquele clima pesado na sala. E aí, a todo custo, uma vez eu conversando sobre academia para as meninas, a quantidade de peso que eu tava pegando na academia, essa mesma professora, ela saiu da mesa dela, que ela estava bem sentada. Não estava dando matéria nem nada. Só estava deixando a sala tranquila. Ela levantou da mesa dela, veio até a mim e falou assim: é claro que você vai conseguir pegar 280 quilos no leg. Você é homem, né? A sua musculatura é diferente da nossa. Ou seja, você vai ficar com as pernas torneadas com mais facilidade do que a gente, que somos mulheres. Gente. Dessa maneira. Céu. Dessa maneira. Então, ela a todo custo queria É afirmar. muito absurdo. Acho que eu não consigo nem. Não tem palavras pra descrever a monstruosidade que você viveu Você com essa entende? mulher. E, entre outras situações, que isso daqui é É pouco. É pouco. Eu sei que não chega nem a 5% do que você Entende? passou. Nem a 5%, porque durante há um ano aí, vamos bem dizer, né? Esse período aí do terceiro, eu tive muitas aulas com Isso que a ela. gente tá falando só do terceiro. Só do não terceiro. estamos falando de lá de trás. De lá de trás, do início, sabe? Que no início também teve. Né? Eu tô falando ali do período que eu já estava com o nome social na chamada, entende? E ainda assim, quando era a semana de prova paulista, essas provas que tem, né, do estado, vinham os meus 2 nomes. E na hora de chamar pra mostrar as notas, Ela fazia questão. de falar o meu nome morto. Ela não falava meu nome social, na chamada principalmente. Ela não falava meu nome social, que tava lá na chamada, Nossa, porque que ficou Deus 2 abençoe. nomes. Olha, que Deus abençoe que essa mulher fique muito longe de você, gente. Muito longe. A Caramba. minha vontade é que ela saísse do estado, porque é uma profissional que não tem competência Nenhuma. pra trabalhar Nenhuma. com qualquer tipo de pessoa. E eu lembro que uma vez ela falou na sala, né, que ela foi num restaurante e o marido dela é um homem negro, né? E bem negro mesmo, negro, uma pessoa negra, né? Vamos bem dizer, tão negro quanto eu. E aí ela falou que uma vez foi num restaurante com esse homem,
com esse esposo dela, né? E aí estavam jantando. Pediram, se serviram, lindo, bonito e tal. E aí ela falou que um dos garçons não quis atender a mesa deles, que por ele ser negro. Por ele ser negro, sabe? Nossa, e ela vivendo Isso. esse problema dentro de casa, como que uma pessoa que sofre o racismo, que sofre o preconceito, porque eu também já sofri, eu sou filha de uma mulher negra. Exatamente. E eu vi a minha mãe, ao longo da vida, se afundando no alcoolismo de tantas coisas que ela passou devido ao racismo. Como que alguém que viveu isso tem coragem de discriminar uma pessoa? Entende? E aí, Não tem justificativa. resumindo a história, eles jantaram, foram atendidos e tal, e na hora de pagar as contas, ou foi paga as contas, eu não me lembro perfeitamente. Mas eu me lembro que ela falou que foi paga a conta e um dos garçons foram atrás deles, achando que eles foram embora sem pagar a conta. Então, foi um ato de racismo, e aí foi um dos momentos que eu debati em cima dela, que eu falei assim, você tá vendo a diferença do que eu enfrento, o preconceito que eu enfrento todos os dias. Principalmente com você. Entendeu? Mas eu não falei dessa forma, afirmando, mas eu falei assim, você entende o que eu enfrento todos os dias? O preconceito, a desigualdade e a desigualdade que o seu marido enfrenta? E aí, na hora, ela achou isso um afronte e ela debateu em cima. Mas são casos totalmente diferentes, né? Não, é discriminação. Aí eu falei assim, diferente em qual quesito? Porque eu estou sendo desrespeitada de certa forma e o seu marido também. Pelo simples fato de ser negro. E você por ser trans. Por ser trans. E aí ela ficou sem reação naquele momento, né? E eu tentando argumentar ali em cima dela. E aí ela falou assim, ai, isso aqui não é assunto da matéria. Vamos voltar pro conteúdo. Mais fácil fugir, né? Mais fácil fugir. E a gente vai dar uma fugidinha pro intervalo. Voltando. Mesmo com tudo isso, você chegava a reclamar com a direção da escola e a direção da escola nunca tomou um posicionamento. Não. Nem para levar isso para outra esfera, no caso, a diretoria de ensino, nunca foi levado adiante. Não. E infelizmente não posso falar o que eu gostaria, mas esse ser humano continua dando aula ainda. Exatamente. Infelizmente. E está lá fazendo as mesmas torturas, barbaridades com alunos diferentes. Cara, que situação. Nossa. Porque eu acho que assim. Eu acho que eu não consigo nem achar uma palavra adequada para definir um ser desse. Exatamente. São uma das coisinhas, né, que eu passei aí nesse processo. E assim, eu tive que ser forte bastante porque eu tinha duas opções. Ou eu terminava o ensino médio, ou eu desistia. E se eu desistisse, eu ia ser só mais uma. Que desistiu no Que processo. desistiu no processo, que abriu mão dos estudos. E muitas das meninas que abrem mão dos estudos, não é porque quer. É porque não aguenta a pressão. É porque não aguenta a pressão. São situações como essas que desanima, que faz a gente se perguntar, né? Se retroceder e falar, será que eu estou vivendo errado? Será que a maneira que eu vivo é errada? Que diferença é essa que não pode ser igualitária, sabe? E aí a gente fica se perguntando de diversas maneiras, de diversas formas, que não tem justificativa. Isso é preconceito. O preconceito é uma coisa que não vai ser extinta do dia pra noite, mas pode ser amenizado. É como as pessoas dizem, né? A minha liberdade de expressão pode ser libertadora, expressada até o ponto de ofensa. E não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira. A minha liberdade de expressão, a minha maneira de pensar, não pode te ofender, Cíntia. Então vamos fazer um negócio para lavar a alma depois de tudo isso que você enfrentou?
Dá aquele papelzinho pra gente esfregar na câmera. Aqui, Já que a ó, gente não pode esfregar na cara da pessoa, a gente pode mostrar porque na agora câmera. isso é oficial. Vou colocar mais perto. Eu posso Toda. esfregar na cara da pessoa? Tá vendo aqui, ó, gente? Ó, desculpe, mas eu vou ter que fazer isso. Cadê, ó? Gabriele! Atura ou surta, bebê! Oficialmente. Oficialmente agora. Judicialmente, com nome social Eu acho que retificado. para uma mulher trans, acho que o ponto mais, assim, a maior conquista é você conseguir poder Então, passar isso. Menina, no dia que eu saí com essa certidão do cartório, foi a mesma sensação do dia que o meu nome foi retificado na chamada da escola. Só que Agora é maior, pra sociedade agora é pra inteira, sociedade, todo perante mundo. aos meus documentos. Eu sou Gabriele oficialmente. Eu não sou só mais a Gabriele estudante, que tá ali no nome, com nome social, por ser chamada. Só por questão de respeito. Agora eu sou Gabriele oficialmente. Agora é Judicialmente. Documentada. Atura, bebê. Atura. E assim. Como foi esse processo, Gabi, para fazer a documentação? Porque isso é uma coisa que gera muita curiosidade. Tem muitas meninas que sabem que tem esse direito, mas não sabem por onde começar o processo. Como começou o processo da mudança de nome? Nos documentos, no caso. Que né? também é muita coisa que não tem informação e que nem todo mundo sabe. E também é muito burocrático. Muito burocrático e assim, as pessoas vão dificultar. As pessoas que trabalham dentro do cartório não vai facilitar. Teve cartório que rejeitou. Rejeitou. Eu fui registrada num cartório de São Lourenço. Ou seja, pra mim seria melhor ir atrás no cartório que eu De fui São Lourenço. registrada, Esse né? pedido você faz no cartório. No cartório. Certo. E aí, Precisa de advogado, alguma coisa não assim? precisa de advogado, porque eu mudei o meu nome sozinha, sem ajuda de advogado, sem entrar com processo Tá judicialmente. vendo, gente? Quero te ouvir Consegui também a informação. sozinha, entendeu? Então, se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Basta acreditar no processo, resistir o processo e acreditar no propósito. Porque quando eu fui no cartório, eu não sabia o que fazer. Antes de mim ir, eu tinha que jurar bandeira. É que você pegou a fase também do... Como que foi isso? Na junta militar você Na junta chegar... militar, toda bonequinha, Gente! com uma unha enorme, uns cílios pavão, que a unha tava enorme. Tava de alongamento. Gente! E aí quando Tem me esse falaram, detalhe tem esse também. detalhe. Quando me falaram, você vai ter que se alistar. pra Porque é conseguir- obrigatório. Porque é obrigatório. Entendeu? Você tem que estar ali, regular, né? Com a Força Armada, né? E aí eu tive que ir lá. Quando eu fui, eu tinha acabado de sair da academia. Mais uma historinha. Tinha acabado de sair da academia, tava com uma roupa, né? De academia, um conjuntinho de academia. Aquela leg Aquela dando leg, up na bateria. Empina bumbum, aquele belo topzinho. E fui. Cheguei lá, dou de cara com duas mulheres. Essas duas mulheres acharam que eu estava indo lá fazer o alistamento de um filho, um sobrinho. E eu fiquei me perguntando, gente, eu com 1,85 m, Apesar que os seus traços são muito femininos. eu fiquei me perguntando. E eu falei assim, eu com 1,85 m, a pessoa me vê como uma mulher cis, eu tô bem, Porque, Gabi, tô aparentável. sinceramente, quem não sabe, é difícil. Todo mundo, você se passa mesmo como uma cis. Tem colegas que eu conheci, né, principalmente na academia. Ali na academia, assim, eu consegui fazer muita amizade, sabe? E aí, com o tempo de conversa, amizade, as pessoas falavam pra mim, Gabi, Ninguém fala. ninguém fala, você passa batido. A pessoa tem que olhar muito bem, tipo, tem que ser muito detalhista pra pegar. Porque você passando assim despercebida, que eu não sou de
sair cumprimentando todo mundo que eu não conheço. Eu cumprimento quem eu conheço. Então, quando você passa num lugar despercebida, as pessoas vão te olhar. Eu, principalmente, onde eu passo, as pessoas fazem assim, ó, pra me olhar. E aí, você passando despercebida, a pessoa não capta que você é trans. Pelo seu corpo, que você tem corpo, a sua fisionomia. E aí... E o seu peito é natural, O não meu é peito é assim, natural. como- O meu peito é hormôniozinho, gente. E aí, quando eu fui lá, a mulher falou pra mim assim... Moça, você me desculpa, mas esse alistamento é pra quem? Aí eu olhei pra cara dela assim, eu tava lá já meia hora conversando com a mulher, perguntando, né, sobre o processo, o que eu tinha que fazer, quais documentos eu tinha que apresentar lá na Força Armada. Aí a mulher me pergunta, moça, mas você me desculpa, esse alistamento é pra quem? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, moça, é pra mim. Eu vou me alistar. Aí a mulher olhou pra minha cara, o quê? Você vai se alistar? Eu falei, eu preciso me alistar pra mim fazer a minha retificação, né? De nome judicialmente nos documentos. E é um dos processos. A informação que eu tenho é que eu preciso me alistar, porque senão eu não consigo mudar na certidão. E aí ela falou, moça, me desculpa, eu não vou saber te responder. Eu acho que ela foi educada até um certo ponto. Eu não vou saber te responder se você de fato tem que fazer esse alistamento ou se você não precisa fazer esse alistamento. Até porque ela não tinha essa informação. Essa informação. Ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para uma pessoa acima de mim e ela vai saber me responder. Então eu não sei se era... Eu sei de fato que era uma pessoa acima dela, porque ela falou, né? Um superior. E aí ela ligou na minha frente. Ela falou, eu tô com um cidadão aqui e eu preciso saber como que é o processo, porque ela vai fazer a retificação de nome e precisa mudar na certidão, e aí ela tá desinformada se precisa fazer o alistamento ou não, e como que a gente vai fazer para atender as necessidades dela. E aí o rapaz falou, né, pra ela, não, de fato ela vai ter que fazer o alistamento. O que a gente pode fazer pra ela? Ela vai apresentar os documentos, vai assinar, fazer todo o processo que tem que fazer lá. Como qualquer outro. Como qualquer outro, só que no dia de jurar bandeira, ela tem a opção de jurar bandeira só. Que já é um ponto positivo pra gente. Imagina, eu toda bonequinha. Ficar no meio. No meio de um monte de homem, não dá, né? E aí eles falou, você tem a opção de jurar bandeira sozinha. Você vem aqui, a gente vai te chamar uma semana antes. Me chamaram 2 semanas antes. Uma eu paguei uma taxinha e na outra eu paguei mais uma taxinha, que são taxinhas banais. E aí na 3ª semana foi o dia que eu fiz o alistamento. E aí, nesse mesmo dia que eu paguei as taxinhas, né? Ele falou pra mim, você vai ter que vir com cabelo amarrado, camiseta branca, calça jeans e tênis fechado. Mas ele não falou que eu tinha que ir com roupa masculina. Eu tinha que ir de jeans. Vai de jeans, camiseta branca. Imagina, tem que ir de roupa masculina. Gente! E aí eu falei assim, Ele não falou que era masculino, só falou que era jeans, Só falou que era jeans e que era camiseta branca. Eu fui com a camiseta branca, uma bela jeans apertadíssima. Skin, um tênis maravilhoso, com o cabelo bem feito, maquiada e de pincer. Cheguei lá, o homem falou assim, você vai tirar toda essa maquiagem e vai arrancar esses pincer. A unha não tinha como tirar, porque eu tava de alongamento, né? Ele ia falar, você vai arrancar a unha aí agora no banheiro. Falei, posso usar o banheiro? Porque o banheiro fica numa partezinha lá do fundo. Ele falou, pode, vai lá. Arranquei, porque eu tinha pincer na língua, no nariz, no cantinho da boca. E pra mim tirar esses pincer, menina, fiquei horas. E o nariz demora pra O sair nariz desse. e o da Aqueles que língua. tem a rodinha assim por dentro. O que eu sofri mais foi do cantinho da boca pra tirar, porque a pedrinha é bem pequena e tava muito apertado. Fiquei lá horas. Aí quando eu saí, fiz o alistamento, resumidamente, saí já com a minha reservista lá
Na mão. na mão. E aí ele me falou, depois que você fazer todo esse processo da retificação, que não é um processo fácil, ele já falou pra mim, não é fácil. Você vai ter que apresentar alguns documentos lá, eu só não sei te informar quais são e onde você vai tirar esses documentos. Mas você vai sofrer um pouquinho, mas você vai conseguir. E quando você Nossa, sair, que legal que ele teve essa sim, sensibilidade. teve essa sensibilidade. E aí, quando você sair de lá com a sua certidão, você volta aqui. Porque a gente vai tirar o seu nome do sistema. Ou seja, o fulano de tal não vai existir mais. Se um dia tiver que ser chamado para ir pro exército, eu não vou. Já foi Porque dispensada. já fui dispensada e vai mostrar lá, né, a minha retificação agora. Então não tem a necessidade mais do meu nome estar lá na lista. E saí de lá com a minha reservista na mão e um sonho. Fui no CRAS de Juquitiba. E aí eu falei, eu preciso de informação. Falei com a assistência social, falei que eu precisava de informações ou que eles me ajudassem. Porque de fato Até porque lá no CRAS tem atendimento jurídico. tem atendimento Gratuito. jurídico, mas não me forneceram esse atendimento. Entende? Não me forneceram esse atendimento. E aí fui lá no CRAS, precisava me informar como que eu fazia, onde eu ia e tal, e eu ainda não sabia que eu tinha que ir no cartório no qual eu fui registrada. Aí eles falaram assim, você já foi no cartório? Lá eles vão saber te explicar melhor. Aí lá vai eu descer no cartório de Juquitiba, sabendo que eu fui registrada em São Lourenço. Qual era a minha? Já era pra mim ter ido direto pra São Lourenço. Fui no cartório de Juquitiba, aí eu escuto uma atrocidade medonha de um rapaz, né, de um dos atendentes que trabalha lá dentro, de falar assim, falei pra ele, né, o porquê eu estava indo lá, e eu precisava de uma lista dos documentos que eu precisava apresentar judicialmente pra vir fazer a retificação. Ele olhou pra minha cara e falou assim, mas é pra quê? É pra mudar o seu nome pra mulher? Porque eu não acho certo esse negócio de homem que nasce homem e quer mudar o nome pra mulher. Mas o que ele tem a ver? Quer ser mais do que mulher. O que ele tem a ver? Quer ser mais do que mulher, quer mostrar ser mais que uma mulher. Mulher é mulher. Aí eu fiquei assim, eu tô escutando isso, gente, em 2025. Gente do céu. Eu tô escutando Um essa absurdo. atrocidade, esse absurdo. Porque ele tá ali, ele tá ali, né, com aquele cargo, não é pra provar pra sociedade ou pra um cidadão que a maneira que ele vive é errada, ou mostrar a crença dele pra pessoa, né? Você não é obrigada a impor o que você pensa, O que você pensa, o que você acredita. E aí eu fiquei sem reação, mais de uma vez, eu fiquei sem reação. Eu fiquei assim, ó. Podia muito bem barbarizar, como muitas fazem, Fazer um né? barraco. Fazer um barraco, mas não, eu sempre fui aquela... Vamos voltar lá com a sua certidão? Vamos lá, Fala assim, voltar. moço, ó, tá bom, ó, tá aqui, ó. Você não quis, mas eu tenho. E aí eu lembro que eu me calei, saí de lá, falei assim, quer saber, vou em São Lourenço. Cheguei em São Lourenço, mais uma vez fui atendida, mas o rapaz de lá foi totalmente diferente, foi um amor de pessoa. Foi humano. Foi humano, foi muito profissional, competente. Ele me deu a lista dos documentos que não são fáceis para você conseguir essas comprovações, né, que você tem que apresentar. E aí ele falou, ó, eu já vou te dar um spoiler aqui. Vão fazer de tudo pra te impossibilitar desse direito que é seu. Vão fazer de tudo. Porque pessoas acima da gente, pessoas grandonas, não quer Elas que não você aceitam. não aceitam e não quer que vocês tenham conhecimento do direito que é de vocês. Com essas palavras. E ele deixou o haver ali comigo. Fui embora com aquela lista, umas 15 páginas. Caramba, Gabi. E a única página que me interessava era a primeira, que ali estava mostrando todos os documentos que eu tinha que correr atrás. Eu tinha duas opções, ir atrás de um advogado, que ia me cobrar uns 500 a R$1.000 para ir atrás, A média. ir atrás desses documentos que a gente consegue no Google,
Porque eu consegui todos no Google. E aí, o pai dos burros, né, como dizem, o Google. Fui no Google e aí comecei a pesquisar sobre essas certidões estaduais, federais, protesto, só que protesto a gente tira no cartório, né? E aí eu tive que ir no cartório em Itapecerica. E aí eu comecei a pesquisar sobre e não sabia onde eu ia conseguir. Porque ali no Google ele joga diversos sites. E assim, tem uns que é certeza e tem outros que é suspeito, né? E aí eu tentando correr atrás disso e não tinha conhecimento e o cartório não podia puxar pra mim, eu tinha que tirar aquelas certidões a próprio punho, né? Ou seja, correr atrás e só apresentar as certidões pra eles. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ir lá no fórum em Itapecerica. Lá acho que alguém vai saber me orientar de forma clara e objetiva e me ajudar. Cheguei lá, fiquei horas, ó, tomei um chá de cadeira. Nossa, é muito Fiquei, humilhante. é muito processo. humilhante o processo. E aí, eu podia ter desistido, como muitas desistem. Por isso que muitas não são retificadas, por causa da dificuldade. Mas eu falei, não, como que eu vou entrar numa empresa com esse nome morto? Eu preciso retificar, eu preciso correr atrás. Fiquei lá horas no chá de cadeira. Aí me aparece um senhor, boa tarde, moça, boa tarde. No que eu posso te ajudar? Eu falei, moça, eu preciso me informar aqui com alguém. Como que eu faço para correr atrás dessas certidões? E aí ele pegou e falou, pega a senha ali no cantinho e espera um minutinho que já vão te chamar. Aí a mulher me chamou e tal, mostrei para ela as certidões que eu precisava retirar. Ela poderia me ajudar, né? Porque eu já estava ali no fórum. Um pouquinho de boa vontade. Entendeu? Se ela tivesse um pouquinho de boa vontade, ela podia falar, me dá o seu CPF, seu RG, que eu já consulto aqui pra você no fórum. Ou até mesmo aqui no CRAS. O CRAS poderia ajudar a gente. Você não tinha necessidade de ter que se deslocar. Deslocar diversas vezes eu me desloquei. Pra Itapecerica? Pra Itapecerica. E aí a mulher só me deu uma folhinha assim, com o nome do site, né, do Jus Brasil. Que lá eu ia conseguir todas essas certidões. Ela só me deu esse papel. Boa sorte. Desse jeito. Caramba, Gabi. Aí lá vai eu, vim embora, mais uma vez, possessa. Destruída, com uma vontade de chorar, sabe? Porque eu sou fortona, durona, mas eu só queria mudar o meu nome. E aí, quando eu falo que envolve essa questão da sociedade querer provar pra gente que a maneira que a gente vive é errada. E aí, eu vim com essa ideia na cabeça, sabe? Eu falo, gente, será que a maneira que eu vivo é tão errada assim, que não tem alguém capacitado pra me ajudar, pra tirar essa dificuldade, que às vezes é uma coisa tão simples pra uma pessoa que trabalha dentro de um cartório ou de um fórum resolver isso pra gente, e eles não querem se preocupar. E aí foi na hora que eu lembrei do que o rapaz, um outro rapaz, né, do São Lourenço, me disse: vão dificultar o processo pra você. Ou seja, ninguém quer que isso aconteça. As pessoas maiores, ninguém vai facilitar a sua vida. Então você tem que, correr com os seus pezinhos, com as suas perninhas. E vamos correr para um intervalo. Voltando esse processo das pessoas, na volta você lembrando do moço lá de São Lourenço falando que ia dificultar, e realmente você viu que não era mentira, realmente estava tudo dificultando mesmo. Que de fato o processo é difícil, que ninguém ia facilitar ali pra mim. E aí eu vim pra casa com esse papelzinho na mão, que eu joguei na bolsa assim com tanto desgosto, sabe? Falei, ai gente, não vou nem me estressar com isso hoje. Esse papel ficou na minha bolsa uma semana, que eu não peguei na mão. Desgostosa, sabe? Ficou lá na bolsa. E aí todo mundo perguntando, e aí Gabi, já conseguiu dar a entrada lá no cartório? Eu, que nada, menino. Aí ficou nisso. Aí me reacendeu, sabe? O gosto de correr atrás. Eu falei, Você precisava também desse tempinho pra digerir, porque foi tanta porrada. Que assim, por mais que a gente seja forte, a gente sente a dor. Exatamente. A gente não demonstra, mas sentimos, dói na gente. Sim. E aí começou a me reacender aquela vontade, sabe? Porque eu já tinha desanimado.
Falei, eu acho que de fato eu vou ter que pagar um advogado, porque ali eu quero ver quem vai bater de frente. Porque por mais que eu estudo direito, eu não sou advogada. Eu estudo a matéria. Então não tenho o que bater de Você não frente. tem a prática, Eu não tenho a né? prática, eu não tenho o conhecimento que muitos que já estudaram, já passaram no exame da ordem. E aí eu falei, eu vou ter que virar essa chave. Vou ter que fazer o jogo virar. Peguei o papel da bolsa, comecei a jogar no Google. Joguei no Jus Brasil, entrei lá em certidões estaduais, tirei as certidões estaduais. Aí eu lembro que estava saindo estaduais e federais junto. Então, pra mim, a única certidão que estava saindo já valia os dois. E não, tem que ter só as estaduais e só as federais. Aí, Nossa! tirei todos os documentos que precisava, pra mim estava tudo certo, voltei no cartório. Está faltando as federais. Eu já tinha. Não, está faltando as estaduais, as federais eu levei. Falei, mas olha aqui, moço, sai no site os dois nomes, estaduais e federais, estaduais / federal. Ele falou, não, tá faltando as estaduais. Nossa! Ou seja, toda aquela pilha de E com isso certidões que eu tirei, que eu fui atrás, não estavam todas certas. Faltava acho que 2, 3. você encheu uma pasta de Eu enchi uma documentos pasta só de pra documento, conseguir. Só pra conseguir. E aí faltavam umas 2, 3, né? E aí eu não conseguia, porque eu tentava entrar lá no site e não ia. Com muito custo, fui me informar com um advogado da família, conhecido da família, Dr. Ricardo, e aí ele me ajudou. Foi coisa assim de 15 minutos. Você tava com aquelas que faltavam na Com mão. aquelas que faltavam. E aí ele me mandou, agradeci, e com o link que ele me compartilhou, eu vi que as estaduais não saíam naquele mesmo site, mas aí ele falou que naquele site eu conseguia também. Então a maneira que eu estava mexendo ali, eu não estava conseguindo abordar, né? Mas não estava errado. Não estava errada. Mas assim, a falta de conhecimento da gente. E não é um site fácil de se mexer. Não é complexo, né? Como dizem. E fui lá, apresentei todas as certidões. Aí uma das certidões já tinha dado prazo. Tem um prazo lá, tipo, de 30 dias, 90 dias. Quando eu passei, o meu projeto foi aprovado na PENAB, a gente tem que fazer toda essa documentação também. Não é tão simples como o pessoal imagina. E é bem burocrático para conseguir essas certidões. E aí, uma das certidões já tinha vencido a validade, né? O período ali. Ou seja, eu tinha que retirar aquela certidão de novo. Lá vai eu em Itapecerica novamente, puxar lá o coisa de protesto, porque já não tá constando nada. Mas como venceu, eu tenho que correr atrás de outra. Fui lá. Aí eu resolvi toda essa questão dos documentos, das certidões que eu precisava comprovar pro cartório. Levei. Chegou lá, eu com as pilhas de certidões. Uma das funcionárias do cartório, que não foi o mesmo que me atendeu, né? Uma das funcionárias olha pra minha cara, isso aqui, o seu processo é o quê? Eu falei, é retificação de nome, né? Mudar na certidão. Tá, pode deixar isso aqui comigo, que eu vou ver se tá tudo correto. Esse tudo correto deles ficou, quando eu entreguei esses documentos na mão dessa menina, ficou durante uns 2 meses. Na mão dela. Caramba, é muito grande o espaço de tempo para você conseguir. Não é que é grande, a falta de vontade das pessoas nos ajudar. Ou seja, mais um mês já vencia todas as certidões, eu ia ter que retirar novamente. Tudo de novo, e com isso vai dinheiro. Vai dinheiro, vai tempo, porque eu já estava trabalhando. Porque algumas certidões são pagas. São pagas e eu já estava trabalhando, então não tinha como ficar saindo do serviço para poder ir correr atrás dessas certidões. Até porque eu tenho horário a cumprir, né? E aí, eu lembro que eu fui lá no cartório de novo. Passou um tempo e aí eu falei, eu preciso de uma resposta. O que vocês vão fazer? Tá certo? Tá errado? O que mais que falta? O que eu tenho que fazer? A mulher simplesmente falou assim, eu vou consultar as suas certidões
porque eu tenho protestos e causas mais importantes do que a sua na sua frente. Ou seja, a minha causa, eu paguei por essa retificação. Não era tão importante como qualquer outro casinho ali no Porque não era cartório. tão importante pra ela, né? Não era tão importante pra ela. Isso causa, assim, uma indignação tão grande. Exatamente. Cara, e a gente não poder chegar na pessoa E aí, nesse Exato. momento, e vomitar vomitar toda toda a nossa indignação. Nesse momento, eu estava em fúria. Eu queria fazer a barraqueira dentro do cartório, mas aí eu falei, não. Agora não é o momento. É isso que eles querem. Falei, não, agora não é o momento, porque se eu dar uma de louca... Se assim, eu, com educação, paciência, classe, eles já não estão querendo resolver a minha causa... Você fazer o barraco... Imagina se eu fazer um barraco lá. Eles vão falar assim, isso daí deixa de lado. E aí, eu lembro que eu afirmei pra ela assim, mas moça, quais são esses processos tão importantes quanto o meu, que não são tão importantes quanto a minha retificação? E o cartório cheio de gente, lotadíssimo nesse dia. E as pessoas olhando assim. Aí ela se sentiu, acho que, né, coagida de alguma forma. E aí ela pegou, não é isso que eu quis dizer. Ela me falou isso 2 vezes. A primeira vez eu engoli, a segunda eu debati. Gente, eu tô respirando aqui, que a minha vontade de xingar essa pessoa tá tão gigantesca. E aí ela pegou, não foi isso que eu quis dizer, eu peço desculpas. Eu acho que eu deixei transparecer aí alguma coisa, né? É sempre Mas assim, é né, sempre Gabi? assim, né? Ai, é porque você entendeu errado, porque eu me equivoquei. Me expressei errado. Ai, eu não soube colocar direito as palavras. Não é Exatamente. isso, gente. A gente não é besta. A gente sabe quando a pessoa fala pra ofender. Exatamente. E aí, eu lembro que eu saí de lá, ela pegou e falou, eu vou dar entrada no processo e assim que for aprovado, aceito e tal, você volta aqui pra assinar. E aí é só esperar o período da certidão sair. Tá, passou acho que uns 4 dias, ela me mandou mensagem no WhatsApp pelo cartório, né? Pelo WhatsApp do cartório. E falou assim, pode vir aqui assinar a sua certidão e com o seu nome, Gabriele. Fui lá, assinei bonitinho, não demorou 1 semana, a certidão tava pronta. Fui buscar. Na hora que eu puxei essa certidão desse envelope, menina, uma sensação maravilhosa. Nossa, Gabi, a hora que você postou a foto com a sua certidão, cara, sem brincadeira, eu chorei. Eu chorei porque eu sei o quanto é difícil. É difícil. Assim, eu não conhecia tão a fundo a sua história, as coisas que você passou. Mas eu tenho muitos amigos homossexuais, tenho muitas amigas trans que sofreram coisas assim tão ruins, Absurda. sabe? E ver a sua conquista foi pra mim uma vitória, porque eu perdi amigas que não conseguiu, durante o tempo que elas ficaram aqui nessa terra, fazer o que você conseguiu. Exatamente. O que você fez. Eu acho que essa certidão, ela não é importante só pra você, ela é importante pra todas, Pra porque todas. quando uma, isso eu aprendi no abrigo, quando uma aprende a gritar e ensina a outra, todas nós gritamos juntas. Exatamente. E o que eu falo nisso não é só a mulher cis, a mulher trans, não, são todas que sofrem violência de qualquer maneira, seja violência física, violência psicológica, tudo. Quando uma aprende a gritar e ensina a outra, todas gritam juntas, ou seja, ninguém mais vai se calar. E aí quando eu saí com a certidão, que eu postei a foto, eu fiz um story indignada, porque todas aquelas certidões que eu tive que apresentar pro cartório, eles botaram dentro de um envelope e fez assim, ó, toma. As certidões que eu tive me devolveram. Eu falei, meu Deus. E é Por que bom, todo esse toda reboliço? vez que você vê aquele monte de certidão, você vai ver, cara, olha o que eu passei, olha onde eu cheguei. Exatamente. E aí eu fiz um stories falando pras meninas trans que estão no processo, que não tem a facilidade, não teve o conhecimento assim de cara, a informação que eu tive. Eu estava ali disposta a ajudar elas, porque pra mim foi difícil, mas eu estava ciente já.
também, Gabi, Então eu se ia saber você- conduzir elas, saber Se falar você o que elas assim iam ter que fazer. permitir de colocar depois na entrevista o seu arroba, para quem quiser saber mais, porque o processo, a gente resumiu Sim, bastante. resumindo bastante. Tem muito mais papéis aí nesse jogo todo. Assim, se a gente pode deixar o seu arroba para as meninas que queiram, que estão passando pelo processo, não só a mudança de nome, como a mudança também de corpo, de vestimento, Na toda transição, né? essa Período. transição, porque isso afeta demais o psicológico. Exatamente. Muitas entram em depressão por conta disso, porque nem todo mundo tem a força que você tem. Muitas acabam parando pela metade, por quê? Porque não tem ninguém para incentivar, não tem uma dona Ângela ali para falar, vamos lá, filha, vamos trabalhar, você quer estar trabalhada no glamour, então vamos trabalhar. Isso aí. Muitas não, muitas são colocadas para fora de casa. Você, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente você é uma minoria que teve essa aceitação. A maioria não tem essa aceitação Não dentro de tem. casa. Quantas não são colocadas pra rua, tem que entrar acaba se drogando, conhece as drogas, acaba tendo que se prostituir para sobreviver. E cara, você é muito abençoada. Amém. Por isso que eu queria tanto essa entrevista, porque eu acho que se a gente conseguir atingir pelo menos uma, facilitar o processo de uma, eu acho que eu já cheguei longe. Gabi, um sonho que você tem ainda sonho. para realizar. Me tornar uma advogada qualificada e profissional, de qualidade, muito bem colocada. Esse é meu sonho. Sua maior conquista até hoje. A minha retificação de nome. A minha maior conquista. E quem é a Gabriele? A Gabriele é essa menina aqui, ó. Sinônimo de força, de coragem, de resiliência, de paciência. Eu tive que abdicar de muitas coisas para poder deixar a Gabriele florescer. Pra Gabriele ser quem ela é. Para ela mostrar para as pessoas que a gente não vive de maneira errada. Que a maneira que a gente quer viver é ser a gente. É ser. Que não é uma doença. Que não é uma doença. É nesses pequenos detalhes, nessas pequenas colocações que, assim, eu sempre falo para amigos meus, né? Se as mulheres, né, conquistaram o espaço dela na sociedade, porque até anos atrás a mulher não tinha direito de voto, Não. né? Isso é uma coisa meio que recente. Recente. Se não me engano, de 50 anos pra cá. Entendeu? Então, se as mulheres hoje estão conquistando seus espaços, que eu parabenizo todos os dias, por que nós mulheres trans não podemos? Claro que não é fácil. Afinal das contas, somos todas mulheres. Somos todas mulheres, mas por que esse tabu ainda não foi quebrado? Porque essa desigualdade, esse preconceito é tão resistente em provar o que é XX e o que é XY. Eu acho assim, eu acho que toda forma de amor, ela é válida. Entende? Porque assim, a gente ama os nossos amigos, a gente ama a nossa família, a gente ama quem tá do nosso lado, nosso companheiro. Cara, toda forma, acho que Lulu Santos já diz isso, né? Tem até música, toda forma de amor ela é válida. Exatamente. E eu sempre costumo dizer que principalmente homens, né, de mente mais fechada, eles sempre dizem que a gente nunca vai deixar de ser homem. E isso é um tremendo desrespeito, porque a gente abre mão de muitas coisas para viver essa essência, Pra ser quem a gente Pra é ser de verdade. quem a gente é Até de verdade. porque muitas das vezes a gente não é quem a gente quer, a gente é quem a gente consegue. Exatamente. E já entrei em debates que... Qual o critério de ser trans? Não existe um critério. Eu acho que por isso que muitos homens expressam esse machismo, sabe? Essa imposição. Porque se você hoje, Cíntia, você se identifica como Cíntia hoje, eu sou Cíntia, e amanhã você falar que é João, quem vai te impedir? Ninguém. Entende? Ninguém.
Então, é esse ponto que pega. Não tem um critério. Então, vamos revolucionar. Eu vivo um preconceito diferente. Eu não sou uma mulher trans, porém eu sou uma mãe solteira. E a sociedade é cruel com as mães solteiras. Entende? A luta é a mesma. Só muda o detalhe de você ser uma trans e eu uma mãe solteira. Que decidi que eu não ia viver de migalha emocional e que nenhum homem ia me tratar mal. Ou me trata como uma princesa ou como a rainha que eu sou, que agora eu tenho até título de rainha, porque eu tenho coroa e faixa. Ou me trata como realmente eu sou e o que eu mereço, ou eu prefiro continuar sozinha. Eu não preciso viver de aparência, de like, porque muita gente hoje em dia vive de like no Facebook. Às vezes você vê lá as fotinhas de casal, meu amor, te amo, e tá vivendo um relacionamento extremamente abusivo. Exatamente. Então essa é a minha intenção também, é de libertar outras mulheres. É lógico, não foi fácil. Não. Você assumir uma casa sozinha, a responsabilidade toda nas suas costas, isso faz com que você se torne sobrecarregada. Mas é libertador. Sim. É libertador quando você não se importa com o que o outro pensa, até porque o que as pessoas falam diz mais respeito a elas do que a mim. Porque cada um vai ter de mim uma Cíntia. Se me tratar bem, vai ter aquela Cíntia amorosa, carinhosa. Se me tratar mal, amor é indiferente. Eu sou debochada dela, entendeu? Eu sou sarcástica. Se gostar de mim, gostou, não gostou, minha filha, nem Deus agradou, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Quem sou eu na fila do pão? E o que eu sempre digo, a gente nunca vamos deixar de ser trans. Os homens custam a dizer, né, que a gente quer ser o que a gente não é. Por mais que eu seja uma mulher redesignada, vamos colocar aí, fiz a cirurgia de redesignação, isso não vai me provar que eu sou mais cis ou menos cis que você. Eu só vou continuar sendo uma mulher trans. Eu vou morrer sendo uma mulher trans. Esse papel não vai diferenciar o que eu sou. Essa é a minha essência. Essa é quem eu sou. Eu sou uma mulher trans. Eu tive que nascer num corpo, resistir até um determinado ponto para poder me florescer e entender quem de fato eu era. Que aquele corpo, aquela pessoa no qual eu fui, eu me entendi, né, por um tempo, tive que resistir o processo, não fazia parte de mim. Que eu não era feliz. Pensa uma criança se esconder da câmera. Uma criança que ama foto, doce, porque não aceita brincadeira. seu próprio corpo. Porque não se Não se identifica. identifica, não é nem aceitar, é não conseguir. Não se É a mesma identifica. coisa que você olhar no espelho e você não se identifica com aquilo que você vê, com aquela imagem. Exatamente. Então, E eu não consigo imaginar você de maneira diferente, Gabi. Você nasceu assim. eu nasci O assim. que as pessoas precisam de entender não é que você vira. Não, ninguém vira Ninguém nada. vira. Ou você nasce sendo, é igual caráter. Ou você nasce tendo caráter, ou você nunca vai ter. Ou você nunca vai ter. É por isso que eu sempre afirmo que eu tive que passar por esse processo, mas eu sempre afirmo que eu sempre fui uma criança infeliz nesse quesito de identidade. Fui feliz, Teve tive uma infância, boa. brinquei, Uma me família diverti, uma estruturada. família estruturada, mas no quesito de identidade eu não fui feliz. Eu me renegava, entende? E aí, por muito tempo, até eu entender, ter o conhecimento, procurar saber mais, me inspirar em mais mulheres trans, porque eu falo pra você, Cíntia, tem muito que acontecer ainda. Eu só tenho, Muita revolução. tem muita revolução, eu ainda tenho apenas 18 aninhos, né? Vamos dizer aí, de 13 pra 14. Tem muito pra queimar ainda. Tem muito pra queimar, tem muito pra chorar, tem muita pedra pra bater de frente. Mas mais a gente vai conquista. resistir, muito mais conquista. E é isso. Essa é a minha história, essa sou eu. E Que mensagem você deixa pro pessoal, Gabi? essa é a mensagem. Resistem, meninas. Resistem no processo. Confiem. Um conselho. Eu vou deixar um conselho pra vocês. Se vocês não têm uma família estruturada, não tem pra onde correr, não tem pra onde ter um refúgio, espera mais um pouco. Espera vocês poderem ser dono do próprio nariz de vocês. Se Porque estruturar. eu talvez fui muito precipitada.
Às vezes eu me pergunto, eu acho que eu me precipitei demais. Eu poderia ter curtido mais a minha infância, né? Do meu 13 ao meu 15, ou do meu 13 até o meu 16. Eu poderia ter deixado de ter pegado essa responsabilidade com a mão, né? Essa prova com a mão, e poderia ter sido mais eu. Mas não seria Mas eu. não seria você. Mas não seria eu, entende? É um dilema. É um assim. dilema. Por isso que eu falo, eu fui muito corajosa. Eu tive a coragem que muitas não têm. Eu conheço amigos que já foram casados, né? Com mulher cis. E dentre desses casamentos foram pessoas infelizes. Porque casou por pressão, muitas das Porque vezes da casou por igreja, pressão, da da família. igreja e principalmente da família. Porque E hoje. a maioria das igrejas prega isso como um pecado. Exatamente. E não é pecado ser quem você é. Não é pecado você gostar, sentir atração por alguém que tem o mesmo sexo que você. E hoje, esse meu colega, ele se arrepende. A gente, em conversas como essas, né? Ele se arrepende. Ele fala, Gabi, você foi muito corajosa. Você teve a coragem. Eu te admiro, porque a coragem que você teve nunca passou perto da minha cabeça. Nunca passou perto. Eu nunca pensei em fazer um terço do que você fez. Então, hoje eu me envergonho, ele fala. Hoje eu me envergonho por não ter sido um pouco mais competente nesse quesito para mim ser feliz e ser